Olá, pessoal, tudo bem? Muito boa noite, tudo jóia? Hoje é um dia especial aqui, né, pro IDEG, né, nessa semana de conversa com os aprovados. Meu nome é Marcelo Bolzan, para quem não me conhece. Hoje nós vamos falar com um cidadão muito bacana, né, muito legal. Bom, eu acho que o Bruno Camponês é certamente alguém que me faz romper uma promessa que eu tinha me feito para esse semestre, que era não aparecer, né, para fazer essas mediações e tudo, porque eu aparecia para fazer e, né, era sempre à noite e tudo, então eu estava me dando certas férias para esse tipo de evento, né? É, mas o Bruno eu preciso fazer, né? Eu preciso dizer, eu preciso fazer porque, assim como, né, obviamente o Bruno é, é, ele tem várias qualidades, assim como os outros que passaram também têm as dele, mas o Bruno, para mim, é um cara que tem uma qualidade fundamental e que eu acho que, de todas as conversas que vocês vão assistir essa semana, o Bruno talvez seja a maior inspiração para muitos de vocês e para muitas de vocês. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que vocês vão hoje conhecer uma pessoa que tem estampado, né, nessa trajetória do CACD um negócio chamado dedicação, né, um negócio chamado disciplina e, sobretudo, algo chamado foco naquilo que se quer, né? O que não se confunde com paixão pela carreira, né? Acho que o Bruno é um cara que soube lidar com a evolução do estudo. Certamente é uma das pessoas que mais vai trazer esse conhecimento para vocês e, na minha opinião, como professor, como coordenador de curso, tantos anos à frente disso, eu digo para vocês, de tudo, muito mais do que conhecimento, muito mais do que qualquer de formação prévia, CACD tem um nome: dedicação. Tem um segundo nome: disciplina. E tem um terceiro nome: persistência. Quem percebe isso é quem vai longe nessa preparação. O Bruno, para mim, é o exemplo exato desse mérito, né? Desse conjunto de méritos. Isso foi uma coisa construída, certamente o Bruno vai aprofundar muito isso, né? Mas é um cara que viu essa prova de várias formas. Viu essa prova com duas bancas, passou, né, por essa prova com 4 fases, com 3 fases, com 2 fases, porque, né, isso ao longo do tempo mudou, né? Viu bancas entrando, bancas saindo, examinadores entrando, examinadores saindo, né, dessa prova. Foi um cara que, para ser aprovado, passou por 2 correções da mesma prova, quer dizer, foi aprovado pela prova do IADES, né? Foi aprovado uma vez, aí mandaram a recorreção, aí esse cara passou na recorreção, né? Com uma nova banca, como vocês sabem que aconteceu em 2019, né? Quer dizer, passou por tudo isso, né? Talvez, e estudou, né, durante anos para essa prova. Foram 8 anos de estudo, Bruno, se eu não estou enganado. Não, foram 10 anos. Foi uma década, Uma né? década. Foi uma década. Então, eu acho que o mais interessante, né, é que o Bruno, da mesma forma que deve ter sido muito árduo essa trajetória toda de uma década, né, de estudo para o CACD, é, é evidente que, para um cara como esse, quer dizer, só passar, né, seria algo muito simples, né? Então é evidente que, para um cara desse, ele tem que passar não só uma vez, mas 2 na prova, né? Acho que não seria uma comemoração só, né? Então ele teria que passar 2 vezes. Então ele comemorou 2 vezes a aprovação em 2019, na primeira correção e na segunda correção, não é? Ao mesmo tempo foi um cara que
conheceu o amor da vida dele, sei da história dos dois, né? Estão muito bem, ele e a Kati, meu, é uma menina esplêndida e acho que é um casal sensacional, ou seja, ganhou de novo, né? Quer dizer, tenho certeza que é uma pessoa que vai ao lado dele sempre, né? Sempre ao lado. Eu acho que, mais do que isso, o Bruno, ele ganha várias vezes e faz o Brasil ganhar, né? Isso é uma coisa importante. Então, são muitas conquistas por um tempo muito longo. Então, hoje eu falo com o Bruno Campodis. Tá aí, Bruno. Né? Acho que essa é a introdução que tem que ser feita, né, para tudo aquilo que você fez. Conheço o Bruno desde quando a gente tinha aqui em São Paulo ainda o presencial, né, Bruno? Acho que lá na Consolação, eu acho que então faz bastante tempo, sempre fui aluno aqui do IDEC, né? Então esse é o caminho. A primeira coisa que eu queria perguntar para você, eu acho que é o cerne desse encontro, é uma década estudando, Bruno. Como é que você lidou com isso, cara? Qual foi o peso disso na tua vida, cara? Boa noite, Bolzan, boa noite a todos. Agradeço as palavras que você disse, assim, vindo de você, né? Só deixa essas vitórias que eu tive ainda mais, com um peso ainda maior, mais importante. Né? Olha, não foi fácil, não. Assim, não posso dizer que foi algo leve, né? Porque, assim, eu já tinha a ideia de fazer concurso para diplomacia, né? Uma decisão já consolidada no meio da faculdade de Direito, né? Quando eu vi que a área jurídica era muito a minha praia, tudo. E, enfim, e aí eu comecei, e aí ao invés de estudar durante a faculdade, eu resolvi fazer diferente, pensei, não, vou fazer minha faculdade, né, coisas tudo assim, normalzinho, e vou começar a estudar para concurso depois de formado. Então, assim, variou muito, teve várias fases do meu estudo, né? Não foi uma coisa só. Né? No começo, né, quando eu me formei lá em 2009, eu passei um pouco para poder saber, primeiro, aprender a estudar, né? Porque, assim, já se dizia que não bastava ler, tinha que fichar. Mas aí eu fui descobrindo que, ao longo do tempo, que você tem que ter uma leitura minimamente objetiva, você não pode ficar, às vezes, se perdendo muito em detalhes, enfim, às vezes, coisas que, sabendo, conversando mais com os candidatos, você sabe que não vai precisar saber, ou seja, não vai cair na prova. E também de fazer resumos, né? Fazer aqueles fichamentos, tudo, mas aí depois eu também demorei para aprender que, enfim, fazer fichamento é uma coisa muito bem objetiva, direta, mas no começo eu meio que às vezes reescrevi o texto, assim, uma coisa muito louca. Então essa primeira fase, assim, por um lado foi, digamos, eu acho que eu até perdia muito tempo, talvez meu estudo não era tão, digamos, produtivo, demorou para ser produtivo. Um outro ponto dessa fase inicial, que, enfim, aí mesmo assim, com essas, digamos, deficiências que foram depois se aprimorando, né, eu consegui melhorar o como estudar, foi que nos primeiros anos eu fiquei praticamente só dedicado ao CACD. Né? Eu saí da faculdade, conversei com meu pai, meu pai falou, tá, vai viver de patrocínio, vou te bancar, é isso aí, precisa de apoio, vamos lá. Então isso me ajudou, eu tive muito tempo para estudar, né? E essa, digamos assim, o que eu considero, pegando essa década, eu consegui mais ou menos, quando a gente, pensando para falar com vocês aqui, eu fiz uma periodização dessa década que eu tive, né? Então, mais ou menos de 2009 a 2011, essa foi a primeira fase do estudo, né, como foi lidar com isso. Eu tinha muito tempo, porque eu não trabalhava, eu me dedicava inteiramente a isso, digamos, de segunda a sábado, eu acordava já pensando no que eu tinha que estudar o dia inteiro, até a noite, e isso sucessivamente. Então, essa parte foi, digamos assim, foi importante, que eu criei uma base, né? Eu criei uma base que eu não tinha feito antes, né? Porque minha formação era em Direito, eu tinha lido, enfim, coisas de história do Brasil, política internacional, eu lia, claro, como sempre alguém que tinha interesse em fazer o concurso, né? Mas eu não aprofundava muito. Então, essa primeira fase, digamos, de 2009 a 2011, foi uma fase meio de consolidação
de criação de repertório. Mas chegou uma hora, mas lá por 2012, 2012, quando eu levei pau no TPS de 2012, eu comecei, digamos, a meio que surtar mesmo, assim, psicologicamente, porque eu me coloquei muita pressão, e o fato de eu não estar trabalhando foi acho que muito, de certa maneira, assim, me prejudicou a partir desse momento, porque vamos pensar, em 2011, eu tinha passado no TPS, eu fui o 300º, eu fui a nota de corte do TPS. E aí eu fui passando e eu fiquei em 46º. E eu fui bem aquela turma 2011, né, que tomou aquela porrada da Dilma, que antes de 2010, eram 100 e poucas vagas, e depois chega, eu pensei, a minha hora é agora. Eu senti que eu estava minimamente preparado já para passar aquele contexto de 100 vagas. Aí, pum, então é a porrada 46. Aí eu pensei, não, vamos lá de novo, tudo. Aí chega 2012, eu rodei no TPS, porque 2012, inclusive, foram 200 pessoas que passavam para a segunda fase. Aí aquilo me derrubou. Aí, assim, aí começou uma segunda fase em que eu ainda estava só vivendo de patrocínio, só estudando, mas eu percebi que meu estudo, eu comecei, digamos, a perder um pouco do foco. Às vezes eu esqueci, enfim, ou não me dei conta de que o que eu tinha que estudar era para uma prova, que era um concurso público. Isso não era uma prova digamos, de conhecimentos profundos, de testar sua inteligência, sua capacidade, assim, em níveis muito altos. É claro que exige uma capacidade analítica muito grande, até em comparação a outros concursos. Mas assim, eu comecei a perder um pouco o foco em alguns momentos. E então, juntou isso com o fato de eu estar me pressionando psicologicamente, eu perdi um pouco a leveza de encarar o processo. E aí isso se refletiu de novo em 2013, que eu, de novo, não passei no TPS. Tudo bem que dessa vez foi, né? Talvez para o meu azar, 2013 foram só 100 vagas. Mas aí o que aconteceu? Em 2013, quando eu vi que eu rodei, o que eu fiz? Eu falei, não, eu preciso mudar um pouco a minha vida, não dá mais para continuar como eu estou. E aí eu consegui 2 bênçãos na minha vida, que foram, primeiro, passar no mestrado de Relações Internacionais na USP e depois no concurso para o Tribunal Regional Federal dessa região, onde eu ainda trabalho e do qual já estou me desligando para poder assumir o cargo na diplomacia. Principalmente esses 2 fatores que me deram independência e me tiraram um pouco o foco, digamos assim. Eu consegui ficar um pouco mais leve para o estudo. Meu estudo, nem vou dizer que continuo mesmo, porque basicamente entre 2013 até o TPS de 2014 eu não estudei mais nada para o concurso. E eu até tinha pensado em 2014, eu tinha pensado, quando passei no mestrado, eu pensei, não, eu vou desistir da diplomacia. Chega, não é para mim, não aguento mais, eu preciso fazer uma coisa na minha vida. Aí eu fui prestar o TPS por insistência do meu pai, eu nem queria. No dia até tinha um outro compromisso, eu tinha, se não me engano, até o show do Soundgarden, se não me engano, assim, tá, uma banda que eu amo, eu queria ir. Eu falei, não, vai, faz. Enfim, meio a contragosto. O que aconteceu? Eu passei em 15º. Aí eu falei, peraí. Foi, digamos, um momento de descoberta no sentido de que é importante você ter o estudo, mas o lado psicológico também é fundamental. Você tem que saber controlar essas 2 variáveis muito bem. E aí eu consegui passar para as outras fases, tudo. Então, assim, só que eu também não consegui aí, digamos, estudar mais objetivamente para a terceira fase, porque eu comecei a ficar atarefado com outras coisas, né? Principalmente no mestrado e depois com o trabalho, né? Eu peguei 2 buchas para carregar. Mas, enfim, aí isso me deu, digamos, uma certa tranquilidade. Eu parei para pensar, falei, peraí. Então, assim, todo aquele período que eu fiquei estudando de 2009 até mais ou menos 2012, 2013, não foi em vão. Eu não perdi conhecimento. Era só assim, o conhecimento estava lá dentro. Eu aprendi a fazer a prova. Tudo bem, havia ajustes a serem feitos? Havia, sempre há. Isso, assim, mesmo hoje estando aprovado, eu sei que assim, se eu tivesse que fazer de novo, assim, eu estava até com medo de 2019 anularem todas as provas, ter que fazer tudo de novo. Sabia que haveria ajustes a serem feitos. Então, sempre há. Nunca vai estar perfeito. Nunca. Mas eu entendi que tinha esse outro lado, que tinha que ser cuidado, que, enfim, realmente o concurso
foi nesse momento que me caiu a ficha de que são essas duas variáveis. Agora, nos outros anos, aí 2015, 16, 17, assim, eu basicamente, meu estudo foi, digamos, muito reativo. Porque eu estava muito atarefado com o trabalho, com o mestrado, porque assim, o trabalho eu peguei, assim, eu cheguei no gabinete onde eu trabalho até hoje, eu tenho um gabinete muito legal, todas as pessoas são muito legais, mas assim, teve um volume de trabalho muito grande. Então, eu trabalhei bastante, e no mestrado, claro, eu tinha aulas para fazer, depois enfim, meu orientador me colocou em várias atividades acadêmicas, então eu fui secretariar, assim, com uma conferência internacional, eu fui ajudar a montar um curso de extensão, assim, então, eu basicamente não estudava, assim, basicamente o estudo que eu tinha para o mestrado acabava aproveitando de certa maneira para o concurso. O que eu já tinha mantido, o que eu já tinha estudado, eu consegui mais ou menos manter dentro da minha cabeça, e eu fazia, e também o que acabou me ajudando foi, digamos, quase estudo, ou um estudo de manutenção, é que eu sempre fui atrás dos temas que, enfim, de política internacional, enfim, de história do Brasil, economia, eu sempre gostei de ler essas coisas. Então, eu incorporei essas leituras no meu dia a dia. Então, nos anos de 2015, 16 e 17, eu passava pelo TPS sem estudar nada. Isso é sério, eu não estudava o TPS, passava. Porque eu tinha conseguido, mais ou menos, construir aquela base daquele período inicial. Eu consegui, além disso, manter, digamos, assim, não, manter não, assim, eu consegui introduzir uma rotina que me permitiu manter aquele conhecimento que eu acumulei, porque, é claro, o conhecimento, assim, com qualquer atividade física, você para totalmente, você perde. Tudo bem, a recuperação é melhor. Assim, você vai, para recuperar onde você chegou, toma muito menos tempo do que alguém começa do zero. Mas, se você não treina, você perde, atrofia. Então, eu consegui passando pelo TPS. Só que o que acontecia, como eu estava muito atarefado, não tinha tempo, o meu estudo é o que eu chamava assim, era um estudo reativo. Eu basicamente chegava assim, terceira fase, a segunda fase, terceira fase. Vou correr atrás, assim, vou pegar as aulas do IDEG, vou pegar assim, os professores, vou ler alguma coisa, vou treinar aqui para dar conta da prova, ver o que dá para fazer. 2014 já foi um pouco assim, mas principalmente 15, 16 e 17. E nesses anos, principalmente 15 e 16, eu bati na trave. Eu fiquei entre os aprovados, né? Só que não no número de vagas. Mas esses resultados, e também 16 acho que eu fui um pouco pior, porque eu estava muito já no processo de escrever minha dissertação, eu quase não tive tempo de estudar. Eu fiz a prova, assim, falei, passei pelo TTS de novo. Tá, vou fazer a prova, estudei um pouquinho, fui lá fazer, não foi tão bem, mas normal. E 17, enfim, também eu tive já um pouco mais de tempo da terceira fase, mas eram estudos mais reativos. Reativos no sentido de que eu estudava para dar conta de uma demanda que surgia, que era simplesmente diante da situação de que, opa, passei do TTS de novo, vou ter que me preparar para essas fases agora, em, sei lá, um mês e meio, no máximo 2. Em 2016 teve até aquele detalhe, né? Porque até 2015, entre a segunda fase, a prova de português e a terceira fase dava mais ou menos um mês. Depois de 16, era assim, atacada só, como eu continuo sendo até hoje. Mas os resultados foram até assim satisfatórios. Assim, eu aprendi a aceitar que assim eu não tinha como ir além diante da minha realidade. Né? Eu estava, digamos, até na linguagem econômica, eu estava no limite da minha capacidade, a capacidade instalada, ocupada, máxima, não tinha mais como ir além, né? Expandir ela, enfim, os bens de produção, enfim, fatores de produção. Então, aquilo me deu tranquilidade, porque eu fiquei minimamente competitivo, eu senti isso, então, que eu realmente tinha condições de passar, era só saber a oportunidade e quando eu poderia ter um tempo melhor e um cronograma melhor para poder estudar. Eu imaginei que seria assim, o ano de 2018. Porque aí eu cheguei à seguinte conclusão. Eu pensei, olha, para eu estudar, para eu passar, eu tenho que começar a estudar desde o começo do ano, já partindo do pressuposto que eu já tinha uma base boa, eu já tinha o que eu tinha estudado já tinha sido consolidado dentro de mim, e o que era minimamente competitivo, isto é,
eu conseguia passar pelo TPS com relativa tranquilidade, uns anos com desempenho melhor, outros anos com desempenho pior, mas ainda assim eu conseguia passar. E nas outras fases eu tinha um desempenho razoável. Então eu tinha que, basicamente, diante dessa situação, me preparar desde o começo do ano para estudar para a terceira fase. E deixar um pouco o TPS de lado. Não que o TPS não seja importante, mas diante de tudo que eu vivi, o TPS, na minha opinião, adquiriu um certo caráter de aleatoriedade. Não só da minha situação, mas de outros candidatos que eu vi que já tinham passado, era sempre assim, ó, nossa, o fulano foi muito bem nesse ano, na terceira fase, acho que esse ano ele vai passar. Depois, no ano seguinte, a pessoa nem passava para o TPS. Mas aí depois, no outro ano, conseguia passar. Então, eu pensei, ó, vou focar na terceira fase. Aí eu aprendi também, que era uma coisa que, assim, você tem que também ter um ar de você tem que ser crítico consigo mesmo, mas não a ponto de se autodestruir, digamos assim. Talvez naquele momento eu me impressionava demais, não estava trabalhando, estava só estudando. Você tem que ser um pouco crítico, você tem que falar assim, olha, tudo bem, eu estou estudando, mas assim, esse estudo tá bom, tá sendo objetivo, eu estou conseguindo reter conhecimento, eu estou conseguindo fazer as relações entre os conteúdos, eu estou conseguindo escrever bem, os meus exercícios estão bons, esses meus fichamentos que eu estou fazendo agora de novas leituras, está objetivo, não tá? Você tem que ser um pouco assim. Porque se você acha que está tudo ótimo, tudo bem, certamente, você vai negligenciar alguns fatores que não estão funcionando, que lá na frente podem pesar. Não? Ainda mais porque esse concurso, como a gente viu, às vezes é questão de décimos que separa quem passa e quem não passa. Mas aí assim, em 2018, porque eu já tinha terminado o mestrado em 2017, o que aconteceu? Surgiu a ABIN no caminho. Aí, porque eu também tinha, nesse processo de ficar estudando para o concurso, assim, quando eu estava naquele ritmo, trabalho, mestrado, eu às vezes me questionava muito no meu trabalho, porque eu sentia, claro, não era lá onde eu queria estar, né? Toda hora pensava assim, eu gosto daqui, mas não, eu posso mais, eu quero mais, entendeu? Isso aqui, assim, o meu meio de trabalho é ótimo, meus chefes são muito bons, muito legais, me dão autonomia, mas assim, eu não posso me acomodar, eu preciso ir para frente, não dá, entendeu? Então eu pensei, pô, a BIM é uma carreira parecida, paga melhor, enfim, aí eu pensei, tá, vou prestar. Então eu acabei me desfocando um pouco disso, eu não consegui estudar todas as matérias desde o começo do ano como eu gostaria, ou seja, num ritmo mais de terceira fase. Eu não eu cheguei a fazer só alguns cursos, acho que política internacional, até eu fiz a aula com o Fio, que foi muito boa, assim, o material dele é excelente, ele é muito bom, as correções dele são muito boas, mas outras matérias igualmente importantes, como economia, direito, história, eu fui como nos outros anos, né? Eu pensava, no TPS eu me viro, se eu passar eu corro atrás. Só que eu cometi um erro em 2018, que aí, assim, eu fui fazer o TPS empolgado demais. Assim, eu pensei, agora, assim, agora vai, vamos lá, time, é nóis, vai bater no peito, empolgação demais. Isso foi fatal para mim, para fazer a prova. Por quê? Porque eu perdi tranquilidade, serenidade. Você pode estar empolgado fazendo a prova, o que é normal, os pensamentos vêm, não tem como você controlar, mas assim, você tem que ter frieza para falar, peraí, a prova está acontecendo, assim, estou aqui, a única coisa que eu consigo controlar é o que eu estou lendo, o que eu interpreto, o que eu vou responder. O resto que está acontecendo ao meu redor, se tiver algum pensamento, o que vai ser da minha vida, não esquece, deixa de lado. Por aqui não, eu fui com muita empolgação. Eu falei, não, agora é a hora, olha, minha hora é agora, depois de tanto tempo, de tantas coisas, agora é a hora da redenção, né? Os humilhados serão exaltados, agora, enfim. O que aconteceu, eu rodei no TPS. Por quê? Porque eu tinha conteúdo, claro que eu tinha. Os outros anos já tinham me mostrado que eu tinha conteúdo. A questão é que nesse ano eu não consegui equilibrar. Assim, mas é claro, assim, às vezes uma derrota te leva a uma vitória. E assim, no caso foi que logo depois do TPS eu conheci a Catarina, enfim, a gente se apaixonou, amor à primeira vista, tal. Então aí eu entendi, eu falei, olha, a vida está me dando um presente. Que bom que eu não passei no TPS, eu vou aproveitar minha vida, no que vem eu estudo.
E aí chegou, digamos assim, a parte final dessa minha periodização, que foi o ano de 2019, e até também muito por insistência dela, que ela também já tinha prestado o concurso algumas vezes, né? E ela era muito observadora, crítica de mim, até assim, de falar, ó, não faz isso, faz aquilo, tal. O que aconteceu? Eu consegui montar um cronograma minimamente coerente do que eu tinha que estudar desde o começo do ano. Eu falei, não, agora é sério, eu vou sentar, o conteúdo eu já tenho, mas eu preciso lapidar esse conteúdo para chegar na terceira fase competitivo. Competitivo, agora não mais naquele competitivo de ficar entre os aprovados, mas o competitivo já de abocanhar as vagas. Isso, e claro, e aí o que mudou em relação aos outros anos? É que eu já não tinha mais o mestrado, aí e eu não fui procurar, digamos, outros atalhos. Eu falei, não, esquece, eu não vou mais procurar. Meu pai ficava no meu ouvido toda hora, faça um doutorado, né? Faça um doutorado fora, fala com o seu orientador na USP, pô, que grande oportunidade você teve lá, você não pode desperdiçar. Eu falava, não, a minha prioridade é o concurso. Né? Eu tive que bancar para os outros e para mim mesmo também, porque às vezes é difícil você tomar algumas decisões, porque cada escolha é uma renúncia. E até você ter o que você tem, o que eu tenho hoje, claro que vale a pena, mas assim, até acontecer, você sempre fica na dúvida, será que vai? O que vai acontecer? Você não tem controle 100% do que vai acontecer. Mas, então, eu não tinha mais o mestrado, então eu deixei de lado. Eu também não tinha mais nenhum outro projeto paralelo, como eu tinha, enfim, como foi a ABIN, por exemplo. E também no trabalho, aí 2019 foi o primeiro ano que o tribunal implementou o trabalho remoto, né, o home office. Então, 2 vezes por semana. Então, isso foi muito bom, porque assim, os dias que eu trabalhava de casa, eu fiquei muito objetivo. Eu falei, não, o tempo, eu preciso correr contra o tempo. Eu preciso pegar esses 2 dias da semana que eu não estou lá no tribunal para estudar muito, digamos assim, não vou deixar um atraso, mas assim, aumentar meu leque de dedicação às matérias. Precisava disso. Então, eu consegui ser bastante objetivo. Eu fazia o trabalho que eu tinha que fazer em muito menos tempo do que eu levava. Eu realmente coloquei não, tem que ser produtivo, entregar o que o trabalho exige, mas terminado, digamos assim, a minha produção mínima que eu tinha que ter, tudo, que lá no trabalho a gente tem meta, enfim, semanal, mensal, tem que fazer tantas apelações, votos, tudo, assim. É um gabinete muito sério. Então, terminado essa demanda que eu tinha, eu tirava para estudar. Então, eu estudava esses dias da semana, eu precisava muito mais tempo, e aí mesmo nos dias que eu ia trabalhar lá presencialmente, eu voltava para casa e continuava a estudar. E aí pensava assim, ó, tudo bem, essa semana eu tinha menos tempo para estudar, mas aí eu pegava, sei lá, alguma leitura talvez mais curta, alguns exercícios, por exemplo, que era sei lá, de inglês, português, que era mais fácil de fazer, enfim, ou até algumas questões do IDEG. Inclusive, eu fiz aqueles cursos de questão do IDEG, dissertativas, né? Recomendo, claro, porque você tem que treinar as provas escritas já partindo do pressuposto que você já tem essa base minimamente consolidada, e você já passou pelo TPS mais de uma vez, ou seja, o TPS é uma barreira, naquele monstro todo que as pessoas dizem, então você tem que já focado digamos, na barreira final. E foi o que eu fiz. E deu certo, né? Então juntou tudo, digamos, o trabalho eu estava já bem estabelecido, consegui ter um espaço maior para me dedicar ao concurso. Eu não tive atividades paralelas que antes me tomavam muito tempo e tomavam mesmo, não só tempo, mas energia. Porque, cara, você imagina você tem que fazer um trabalho lá da pós, assim, trabalho de final de semestre e tal. Cara, você tem que ler, os caras te dão uns calhamaços para você ler, tá? É difícil. Assim. Tem que escrever, enfim. E outro, claro, aí eu também tive tranquilidade na vida pessoal, né? Porque aí, assim, aí isso só contribuiu para eu ficar mais tranquilo mesmo. Entendeu? Que a Catarina, ela foi uma pessoa que me incentivou demais. Falava, não, ó, eu já vi gente que passou, eu sei que você tem capacidade, então, assim, me ajudou a não deixar a peteca cair. Porque, claro, às vezes chega momentos que você fala, puta, será que eu tô errando alguma coisa aqui ou não? Enfim, e aí eu fui. Aí eu fiquei grande parte do ano de 2019 fazendo leituras que eu não tinha feito,
treinando exercícios, aí até tirando os cursos do IDEG, eu fui pegar as provas anteriores e fui fazê-las. Assim, história, política internacional, economia, assim, eu fui mesmo fazer. Sentar e escrever. Então, isso... E aí, quando chegou aqui no TPS 2019, eu pensei, tá, então eu tenho já todo esse conhecimento, esse estudo já consolidado dentro de mim, eu estou bem emocionalmente, estou tranquilo. Claro que, assim, você pode oscilar emocionalmente, mas dentro de uma margem razoável. Então, vou fazer a prova com serenidade, tranquilidade, numa boa, seja o que Deus quiser, faça o seu. Aí deu certo, passei no TPS, aí até aí chegou depois o cronograma para a segunda fase agora, né? Para mim, segunda fase sempre foi a prova de português. Assim, nos outros anos, segunda fase virou português e inglês. Mas para mim, assim, digamos, tá gravado na minha mente pro resto da vida que segunda fase é só português e inglês é a prova da terceira fase, né? Sei lá se vai ter terceira fase de novo. E aí, claro, eu peguei os cursos de terceira fase e eu foquei muito nos exercícios, fiz e até uma coisa que eu tinha percebido, eu já tinha perdido um pouco a paciência com até assistir muita aula. Chegou esse ano, eu falei, cara, eu até falei pra Catarina, cara, eu falei pra ela, cara, eu não aguento mais assistir aula, eu preciso, claro, eu quero ver as aulas, porque vai ter coisa falada que eu não sei ou não está bem consolidado nesse meu, enfim, acervo de estudo, de conhecimento, mas assim, objetivo, cara, vamos lá, assiste a aula lá no velocidade 1,5, 2, você sabe, já acelera até mais, vai, já sabe o que e depois de tanto tempo estudando, já sabe, às vezes, algumas aulas o que vai ser falado. Assim. Mas eu fui bem objetivo para saber, tá, eu estou sabendo isso, eu não estou? Pegava as correções, o professor marcou aqui. Aí assim, tenta ver tenta entender o porquê você não está acertando, porque muitas vezes, assim, até olhando para trás, assim, eu muitas vezes, até talvez um pouco arrogante, eu pensava assim, não, o professor, ele marcou ponto aqui, mas ele está fazendo isso porque, entendeu? Ele está sendo mais rígido mesmo, eu sei que eu sei isso, mas no fundo você sabe, cara. Então, assim, você também tem que ter maturidade para saber, mesmo que você saiba muito, você não sabe tudo. Então, esse ano eu fiz, assim, eu consegui colocar tudo em prática que eu tinha em mente, foi uma conjunção de fatores, e eu fui para a prova muito tranquilo. Assim, eu lembro que na primeira prova de português eu estava um pouco mais agitado do que é normal, assim. Também não se puna por ficar nervoso, por ficar ansioso. Todo mundo sente isso, todo mundo sente isso. Até os que estão, assim, sei lá quanto tempo, digamos, né, aqueles que sempre passam em primeiro TPS, ou que estão quase batendo na trave, ou até os que estão começando agora, todo mundo fica nervoso, é normal. Mas depois você fica relaxando. E aí eu fui sentindo, à medida que eu fazia as provas, que o treinamento deu resultados. Eu lembro que nos outros anos, para fazer todas as provas escritas, eu tomava quase todo o tempo da prova. Esse ano eu até fiquei assustado. Eu comentei até com a Catarina, eu falei assim, cara, eu tô saindo muito cedo das provas, cara, o que tá acontecendo? É porque, assim, você pega já o jeito de tanto você treinar, sentar e fazer questão, entendeu? Tinha vários dias que eu chegava aqui no trabalho, puta, tô cansado, um pouco de dor de cabeça, eu falava, não, tem que fazer, entendeu? Tem que fazer, você tem que cumprir o seu mínimo aqui, sua meta mínima. Entendeu? Não tem como, às vezes, ficar deixando, se vai deixando muita coisa deixa para depois você acumula e não consegue dar conta. Então foi essa questão toda essa confluência que felizmente chegou na aprovação, né? Você falando, Bruno, acho que tem uma coisa, eu vou puxar o papo aqui para mim, mas eu já te dou a voz de novo, só para eu consolidar algumas coisas que eu acho que são fundamentais para quem está assistindo. E, sobretudo, para aquelas pessoas que estão começando a estudar. Né? Isso que o Bruno está falando, né? Toda essa história maravilhosa que ele contou, né? Colocado até aqui que você tinha que fazer um livro sobre isso, eu também acho. Acho que é uma história que pode ser registrada, acho que é uma coisa muito legal, né? Para se pensar. E eu acho que o mais interessante de se ver uma trajetória dessa amplitude e como você detalhou,
né? E a tua fala hoje, que é uma fala muito madura, extremamente madura, claro, de um aluno, de um candidato, né, já num ponto avançadíssimo de estudo, não é? Várias vezes passou pelo TPS e tudo isso. Eu acho que de tudo isso que você falou, né, tem uma coisa aqui que eu gostaria que todo mundo que está assistindo notasse. Porque isso que eu peço para vocês notarem é algo que se repete em todas as conversas e em todos os aprovados. Eu falo com muitos de vários anos. Então, assim, eu sei que isto é algo que é replicável, né? É uma característica. Todo mundo que foi aprovado no CACD, ou a grande maioria, para não generalizar, a grande maioria tornou o estudo profissional. Isso é uma coisa importante. Você profissionaliza o estudo. O estudo do CACD ele não é aleatório. O CACD ele é um concurso público, como o Bruno falou. Ele não é diferente de nenhum outro concurso. Ele pode ser mais difícil, pode ser um pouco diferente na sua estrutura, mas a essência é a mesma, é a de um concurso público. O que significa que você precisa profissionalizar o teu estudo. E profissionalizar é exatamente isso que ele falou, no fundo, né? Quer dizer, veja que a cada etapa ele ia criando uma agregação. Ele olhando para trás, fala, pô, o que eu fiz no ano passado não foi legal, vou mudar aqui, né? Vou tentar alterar esse tipo de, de ação, de atividade, de atitude que vai me levar a um outro resultado, não é? Ainda que na vida do Bruno muitas coisas tenham aparecido, desde outro concurso como a ABIN até o mestrado e tudo mais, né? O trabalho, né, no TRF. Então tem aí toda essa evolução. Mas uma coisa que fica claro é que ele nunca deixou de se portar como um estudante profissional, né? Em nenhum momento. Mesmo durante o mestrado, que ele se distancia um pouco do estudo, não deixa de ser profissional. Ele passa a ter uma carga de matéria que pode ser aproveitada. Isso é uma coisa fundamental, né? E você, desde o início, precisa projetar desta forma. Não faça caderno de forma aleatória. Não escolha curso de forma aleatória. Não gaste seu tempo de forma aleatória. Por quê? Porque seria o mesmo que você, no teu trabalho ou na tua faculdade e tal, né, você não fazer um trabalho profissional. E diplomatas fazem trabalhos profissionais. E são procurados no mercado porque fazem trabalhos profissionais. Sempre lembrando que o CACD nada mais é do que um processo seletivo. Estão buscando alguém com um perfil. Então já se testa o perfil. Se você não consegue encarar aquilo que você tem para fazer de modo profissional, em qualquer etapa, fica difícil. Fica difícil de ser selecionado. Porque é isso que eles buscam. Isso é uma coisa importante a ser notada, né? Que houve uma profissionalização. O Bruno é um cara que entende do CACD, entende das etapas, entende das vagas, entende da correção, conhece a banca, conhece as questões antigas, se profissionalizou. Se você perguntar para o Bruno como foi o concurso de 2016, ele sabe. Né? Dizer, por quê? Não só porque participou, mas porque estudou a prova. Conhece a prova. Isso é algo fundamental, que muitas vezes é sutil. Isso muitas vezes vocês não aprendem em aula. Os professores muitas vezes não têm tempo para falar isso para vocês em aula. Não é? E é fundamental. Talvez seja um grande passo. Primeira coisa. Outra coisa a ser notada, e eu já passo a bola para o Bruno. Uma outra coisa a ser notada. Na história do Bruno, e isso varia muito, né, de aprovado para aprovado, mas na história do Bruno, há uma coisa aqui interessante, que é um componente emocional muito forte. Né? E o Bruno concorda com isso, ele falou várias vezes. Né? Não foi algo fácil para ele. Eu arrisco dizer, Bruno, posso estar muito errado, aí estou falando pela minha experiência como professor, né? Vendo alunos. Eu arrisco dizer que você ter ido várias vezes para as fases avançadas, né? Para a segunda fase, terceira fase, enfim, e
não ter passado numa prova discursiva é porque, com certeza absoluta, o emocional te pesa muito mais na discursiva do que no TPS. Isso é uma coisa que muitas vezes engana a gente. Fala assim, não, o TPS é um monstro. Ele é um monstro até um certo ponto, né? Ele é um monstro domável, porque ele é um monstro para todo mundo. O problema é que na terceira fase, cara, você está sozinho ali. Entendeu? Você pode fazer daquela prova um monstro ou não. Depende de como você lida com ela. Psicologicamente, eu acho que a terceira fase tem um peso muito maior. Muito maior. Porque, no fundo, você está sozinho. É você e a questão. No TPS, você, em algum momento, entende como fazer aquilo. O que não significa que fique fácil e nem lógico. Mas você começa a ter pistas de como fazer aquilo. Então, o peso é menor. Né? A carga de não passar no TPS, ela pode ser maior a partir de um certo momento. Mas a carga de não passar, de não ir bem, mas na terceira fase, o peso da prova é maior. Emocionalmente, eu não tenho dúvida disso. Né? Então, tanto é que você passa na prova quando você não apenas alinha o teu estudo profissional técnico, como também alinha aquilo que é emocional. As duas coisas correm em paralelo, você passa na prova. É algo lógico. Não existe nada aleatório na tua aprovação. A tua aprovação é muito lógica. Né? Quer dizer, quando você analisa a evolução, ela passa a ser lógica. Ora, eu estou falando com um cara que tem uma técnica enorme para passar no TPS, e passou diversas vezes, e quando ele acerta o emocional na terceira fase, ele passa. Pronto. Não te faltava conhecimento na terceira fase. Né? Isso é uma questão importante para se notar no emocional. Eu posso estar errado, Bruno, nessa análise. Né? Mas me parece que teve esse componente que quando as duas coisas se alinharam, a coisa ficou mais lógica para você. Né? Assim, para mim, a carga emocional maior sempre foi no TPS. Tá? Por tudo que eu já passei. Porque, assim, eu desde, sei lá, o vestibular, enfim, eu fiquei com a noção consolidada em mim de que eu não era bom em prova teste, mas era bom em dissertativa. O professor dizia, você escreve bem, e sei lá, eu lembro que pro vestibular eu não ia muito bem nas provas de teste, mas dissertativa eu ia bem. Aí você acreditou nisso que a gente falou. Sim. Sim, não, mas assim... Você tem toda a razão, você tem toda a razão. Mas assim, é pra verdade. mim, a carga emocional maior que eu tinha, Uhum. então por tudo que eu já tinha vivido, assim, assim, no vestibular e depois essa experiência que eu tive no CACD, Uhum. assim, não passar no TPS para mim pegava mais. Porque pelo menos, porque você pensava assim, cara, tudo bem, não passei, não fui aprovado, tal, até fui mal, sabe, como 2016, que eu fiquei lá em 100 e pouco, alguma coisa assim. Mas eu pensava assim, até como uma desculpa assim, para você mesmo, assim, mas pelo menos eu cheguei até o final da prova, assim, eu fui até lá, né, eu fui até as fases. Assim, o que eu depois eu acabei entendendo é que, assim, no meu caso, então, a carga emocional, digamos, pior para mim era o TPS, mais do que nas tentativas, mas claro, que não houvesse esse fator na tentativa, também havia e tem que tomar cuidado com isso. Mas assim, o que eu percebi é que assim, o TPS, como você falou, é um monstro domável. Até porque você faz a prova de uma maneira mais reativa, ou seja, você não está construindo nada, você não está construindo um texto dissertativo, você não está construindo um argumento, você só está avaliando, enfim, as assertivas, certo e errado. Agora, na terceira fase, segunda, enfim, o desafio mesmo, e aí também, claro, entra essa parte do peso emocional, é que você está criando algo do zero. Entendeu? Você está criando um texto. E não é trivial você criar, sei lá, um texto de 90 linhas de história do Brasil e política internacional. Então, para você saber lidar com isso, você precisa ter muito treino, cara. Assim, muito treino mesmo. Assim, tudo bem, há pessoas que têm mais facilidade em escrever, outras, mas assim, tudo bem, eu tinha uma facilidade de escrever? Tinha, mas cara, mas vai se escrever para essa prova.
É Eu tenho, braço, né, velho? eu tenho facilidade em escrever, sei lá, eu lembro, sei lá, na faculdade tinha algumas matérias que vocês davam, sei lá, um cara é massa de até 10 folhas, falava, escreve, sei lá, no mínimo 5 até 8 sobre, sei lá, alguma coisa de introdução ao direito. Isso é tranquilo. E o cara, claro, o cara não ia, ele ia te dar nota, não só pelo que você, assim, quer dizer, ele só te dava nota pelo que você escreveu, mas o problema é que no CACD também tem um critério comparativo. Às vezes você pode falar, nossa, várias vezes eu pensava assim, nossa, eu escrevi muito bem esse texto, gostei e tal. Aí eu falava, pô, não tinha uma nota tão boa. Eu pensava assim, pô, por que não? Depois eu fui entender que, cara, tinha gente que talvez escreveu o conteúdo tão bom quanto o meu, às vezes um pouco melhor, mas assim, organizar um texto. É. Ou escrever dentro de uma técnica específica, né? Exato. Dentro da linguagem técnica. Tem Então, uma língua, sim, sim. né, não existe, não é bem a forma, mas é, por exemplo, economia, no meu caso, né? Sim, Você sim. escrever um texto econômico. Então, e aí você tem, e aí Né? a dificuldade de se aceder é essa, porque às vezes, assim, você pega, por exemplo, a política internacional, você tem que ter uma certa forma, digamos assim, tem que ser um pouco mais argumentativo, Hum, analítico. Agora, isso eu demorei para também me dar conta de que, por exemplo, a economia não precisa disso, cara. A economia não. senta e escreve, acabou. É o que eu sempre digo, cara. Economia, na terceira fase, introdução e conclusão valem zero. Você não vai Exato. ganhar ponto pela introdução e nem pela conclusão. Só que se você escrever uma introdução e escrever uma conclusão e errar, ele te pune. Então, cara, se não te dá ponto, não escreva a introdução e nem Sim, conclusão. Sabe, vai direto para o argumento, não põe nem conclusão, nem nada. Ele não vai te pontuar por isso, está com isso. Né? Mas você tem que escrever numa linguagem técnica. Isso eles sim. vão exigir. Exato. Ah, claro. E aí você só vai pegar essa linguagem técnica com o estudo, né, fazendo um bom caderno, assistindo as aulas, montando seu material de estudos e com a prática, treinando. É isso. Enfim, às vezes, agora, sendo aprovado, parece que é simples falar, é estudar e praticar. Assim, pode ser fácil falar, mas na essência é isso. Não, a essência é essa. O que não significa é fácil. Sim, não é fácil. Não, O longe lógico disso. é isso, né? Mas é muito difícil. Mas é Me muito diz uma difícil, coisa, claro. como é que foi o teu estudo para idiomas, cara? Então, idiomas foi assim, eu sempre gostei de línguas, eu sempre tive facilidade com línguas. Então, então o inglês eu já estudava, enfim, fiz quase 10 anos de cultura inglesa, já fiz intercâmbio na Inglaterra. Mas o que assim, também quando eu comecei a estudar, não que no inglês eu estivesse perfeito, não estava não. Assim, eu lembro que eu também passei para aprender a escrever mesmo no estilo CACD, entendeu? Uma prova dessa exigência. Eu tive que ler, começar a ler coisa mais densa mesmo, assim, para poder também passar pelo TPS. Então, assim, então eu no começo, naquele primeiro período de estudos que eu tive, claro, eu fazia aulas voltadas para o concurso, assim, TPS, terceira fase, estudava muito. Mas depois, principalmente naquela fase que eu estava, né, tarefado, né, trabalhando, fazendo mestrado, eu fiz uma coisa que, tudo bem, para mim foi mais fácil por eu já ter estudado bastante inglês e por gostar de línguas. O que eu fiz? Eu incorporei o inglês na minha vida diária. Então, por exemplo, eu, ao invés de, às vezes, sei lá, como por causa da CDF, você tem que saber muito de relações internacionais, acompanhar, enfim, periodicamente o que está acontecendo no, sistema, no cenário internacional, enfim, fazer reuniões, essas coisas tudo. O que eu fazia? Não, eu vou ler inglês já. Eu vou no YouTube assistir, sei lá, alguns canais, sei lá, tem uma daquele... Vários jornais, você pode escolher BBC, CNN, PBS, Democracy Now, tem um monte. Mas assim, eu incorporei isso na minha vida cotidiana. Então, várias vezes, preciso me informar de alguma coisa. Al Jazeera também. Várias coisas que eu precisava entender, enfim, acompanhar o que estava acontecendo, que poderia cair em TPS e realmente acontecia, eu simplesmente ia para esses veículos. Então, virou, digamos assim, como uma segunda língua para mim. E aí, claro, eu fazia aulas de inglês, fazia, mas naquele esquema reativo, né? 14, 15, 16, 17.
16 menos, como eu já falei, mas assim, passei pelo TPS, e agora? E agora eu vou correr atrás do prejuízo, né, assim, fazer uma contenção de danos, me preparar nesse pouquíssimo tempo que eu tenho para conseguir um pouco bem na prova. Foi isso. Agora, então, com o espanhol também foi a mesma coisa. Eu também já tinha feito curso de espanhol lá no Cervantes, tudo, já tinha feito intercâmbio. E também, de novo, assim, uma coisa é você fazer o curso de línguas, outra coisa é você estudar para o CACD. Então, quando eu comecei a estudar, eu também fiz curso voltado às línguas. Mas, assim, espanhol, em menor grau, assim, menor grau, digo, de acompanhamento diário, essas coisas dos veículos de língua espanhola, mas, claro, acompanhava, e então eu conseguia dar conta do recado para as provas. E o francês foi um pouco mais complicado, porque até eu comecei a estudar para o CACD, eu não tinha estudado francês. Então, eu comecei a estudar francês quando eu comecei a estudar para o concurso. Então, isso é um pouco mais demorado, né? No começo tinha feito uma aula particular, tudo, mas eu percebi que, como as outras línguas eu já tinha feito naquele esquema tradicional, né, de fazer o curso naquelas escolas, tal, então eu resolvi repetir a dose. Falei, não, vou fazer a letra francesa. Fiquei fazendo acho que uns 2 anos e meio seguidos, assim. Aí depois eu fui, acho que em 2012, né, quando eu rodei lá no TPS e tal, tava, eu falei, tá bom, vou lá para a França fazer um curso de conversação para aprender um pouco mais, né, e tinha escrita, tudo, até eu conseguir ter um nível bom. Mas aí, assim como o inglês, eu também procurei incorporar o francês no meu cotidiano. Claro, um pouco menos que inglês, porque inglês para mim é até mais fácil, assim, mas às vezes até me policio, que às vezes eu tenho a negligenciar um pouco o francês nessa coisa de incorporar uma língua estrangeira no seu dia a dia. Mas eu sempre, então, todo dia no celular, eu assino o Le Monde lá, então sempre, alguma vez no dia, mesmo que não esteja estudando nada, eu estou entrando em contato, eu vou ler alguma coisa em francês. Porque, cara, de novo, é sempre aquele princípio, você tem que praticar. E aí, claro, quando via, ainda, né, 2014, 15, 16, 17, tudo bem que teve alguns anos que as línguas aí não eram escritas, era só prova teste. Uhum. Era prova teste. Então, aí acho que fase. teve anos que eu nem cheguei a estudar até, assim, foi só com o que eu tinha mesmo, porque também eu não tinha tempo para fazer de maneira mais aprofundada. Mas é claro, agora em 2019, eu peguei também aula de francês junto com o inglês, desde o começo do ano, junto com o português também. Espanhol eu fui um pouco depois, mas sempre fazendo esse cronograma de estar em contato com as línguas. Uma outra pergunta que o pessoal está fazendo aqui, que eu acho que é bem interessante, é o seguinte, sobre montagem de caderno. Cara, toda vez que a gente faz aqui essas conversas, sempre aparece essa pergunta, né? Assim, como montar o material, como fazer o caderno, como é que foi isso para você, cara? Você assistia a aula primeiro, no começo, né, Bruno? Isso pensando no começo, né? Você assistia a aula primeiro, lia a bibliografia depois, invertia isso, como é que formava teu caderno, como é que você fazia? Então, o caderno foi o seguinte, no começo, claro, até só um parênteses aqui, eu acompanhei essa transição tecnológica, assim, você vê como em uma década como mudou. Quando eu comecei a estudar, imagina aula por computador, por celular. Enfim, Eu também, cara. Assim, eu só fui começar a ter aula lá por computador, sei lá, 14, 15, 16, assim. Então, no começo, até na faculdade, claro, assim, eu entrei na faculdade em 2004, me formei em 2008, 2009. Essa coisa de levar laptop, isso não existia. Então, assim, era caderno mesmo, era fichário, eu comprava folha, assim, mão de caneta, enfim. E aí eu ia, assim, fazia... O que eu fazia? Eu assistia às aulas, anotava tudo, e depois sempre tinha, assim, essas indicações bibliográficas, então eu ia ler, e depois de terminada a leitura, fosse lá do capítulo, geralmente quando você pega, por exemplo, o Amado Servo, né, que é uma das leituras, enfim, obrigatórias, enfim. Na minha época, eu lembro, quando eu comecei a estudar, só falava em Amado Servo, assim,
até, tipo, acho que até um dia eu tinha uma professora de história, assim, que ela é até historiadora, ela falou assim, cara, você incorporou demais esse estilo Amado Servo, calma, não é pra tanto, assim, de tanto que me foi falado. Então, sei lá, pegava uns capítulos, lia, né, eu tinha tido a aula, aí eu lia e eu mesmo fichava. Só que, como eu contei, no começo, os fichamentos eram muito longos, assim, eram desnecessariamente longos. Né? Eu, com o tempo, eu fui aprendendo que, na verdade, que o foco, pegando aqui matéria de história do Brasil, o foco é mais o factual mesmo, assim. Porque, às vezes, de tanto ler, aí no meu caso, assim, de tanto você ficar lendo essas coisas, a análise já acaba fazendo parte de você. Você consegue entender, até pelos fatos você consegue entender por que se deu aquele encadeamento de fatos. O difícil é você ficar gravando os fatos. Assim. Então os meus resumos eram, assim, eram em folha mesmo, eu fazia com caneta, várias cores. Assim, eu para poder, eu tenho uma mania, eu não posso ser monocromático. Se uma coisa for monocromática, eu não consigo gravar. Eu preciso ter umas cores, enfim, para dar destaque a alguma coisa, para me atentar ao que é o mais importante, que é secundário, enfim. Isso, então, eu lembro que, cara, eu lembro até, devo ter até hoje, até preciso começar a jogar isso aí, assim. Eu lembro que eu comprei aquelas pastas lá, aquelas pastas que vinham com aquelas folhas de plástico, você guarda o papel dentro. Eu comprei uma dúzia daquilo lá. Eu separava por matéria, então, nossa, eu resumi, assim, aquilo de várias matérias, de direito internacional, economia, história, política internacional. Isso paralelamente aos cadernos. Só que o que aconteceu? Claro, isso, como eu já falei antes, eu até perdi um pouco de produtividade, porque eu perdia muito tempo fazendo aquilo. E depois de um tempo, eu acabei esquecendo aquilo. E aí depois, o que me foi saltando aos olhos? É que eu ia mais mesmo pro caderno, que eu fazia a partir das aulas que eu tinha. E aí, quando às vezes me faltava uma informação, eu tinha alguma dúvida, ao invés de eu ir para aqueles fichamentos ultra longos que acabavam, às vezes, mais confundindo que ajudando, às vezes eu ia até no próprio livro já e via. E teve até um ano, acho que foi, enfim, que eu tinha um pouco mais de tempo. O que eu fui fazendo? Eu fui passando do caderno para o computador e fazendo uns esqueminhas dessas matérias. E esses esquemas foram importantes, porque eu usei até o final aqui. Várias matérias eu pensei, pô, peraí, o que eu anotei naquela época? Quando eu estudei, sei lá, política internacional, economia, deixa eu ver. Aí eu começava a comparar, eu falava, cara, eu anotei o essencial, mas tá faltando informação aqui. Entendeu? Aí, enfim, aí depois eu via, aí depois eu pegava inclusive, o caderno do Bolzan. Enfim, tem, enfim, um monte de coisa lá, um monte de informação. Pegava, tá vendo? Tá aqui. Então, o material é importante. Você tem que ter um bom material. Assim, você tem que saber organizá-lo para ficar enxuto, né? Não pode ser uma coisa muito longa, porque, cara, se tiver um material muito, você faz um resumo, como eu fazia no começo, tem resumos muito longos, então você fala para a fonte direta, fonte primária, pega lá o texto, você sublinha, pronto, acabou, tá aqui, faz um marcador, ó, sobre esse trecho fala sobre tal passagem, enfim, sobre alguma parte de macroeconomia, alguma parte de história, de geografia. Então, isso eu demorei a aprender. Você tem que fazer o seu resumo, enfim, o seu fichamentozinho, o seu resumo tem que ser curto, objetivo e, enfim, para complementar, enfim, o caderno que você já tem e você ficar nisso. Né? Na realidade, você faz um resumo do resumo, aí resumo. Sim. Em 2 páginas. Sim, exato. E aí, um pouquinho, sei lá, quando você está naquele intervalinho, às vezes faltam 20 minutos para começar a hora da terceira fase. Cara, você vai no resumo do resumo. Porque de tanto você aprimorar, digamos assim, peneirar aquele conhecimento, você leva para antes da prova e fica dando passo molhado, assim, fala, não, tá, esse tema aqui é isso aqui. Entendeu? Você vai pegando os tópicos principais, porque aí você vai puxando com o que você já tem aqui dentro, né? Já consolidou. Mas é importante ter o teu caderno. O caderno é algo assim para ser levado a sério. Assim, não é algo trivial. É a montagem do material, né? É a forma como você pensa. No fundo, o que a gente chama de caderno, né, o conjunto de material, ele não é um conjunto de informações. Ele é um conjunto do teu raciocínio. É a forma como você entendeu aquilo. Exato. E é uma coisa que eu aprendi, que disseram que assim, você aprende
determinado conteúdo quando você começa a escrever com as suas próprias palavras. Isso é verdade. Assim, eu lembro que eu fazia isso, claro, depois fazendo esses meus últimos resumos, comecei até a começar a fazer por celular até um pouco. Às vezes de tanto ler, assim, de ficar digitalizado, né? Porque eu mudei do analógico para o digital. Né? Em uma década eu acompanhei essa evolução. Mas é isso. Então, É muito interessante porque, na realidade, pegando economia, por exemplo, para o CACD, você não estuda economia acadêmica. Né? Eu vi até uma pergunta ali, quantos livros eu preciso, vale a pena comprar todos os livros, vale a pena comprar muitos livros? Eu já te adianto, em economia não. Né? Por quê? Porque você não vai aprender a economia acadêmica, você vai aprender uma economia na linguagem do CACD. Né? Então não adianta. Assim, existe um momento, cara, em que você precisa de aula. Né? Você precisa de alguém decupando aquilo e adaptando aquela lógica para o CACD. Né? Você pode levar um tempo para perceber isso, esse tempo pode ser maior ou menor, não é? Mas em algum momento você vai precisar de alguém para te ajudar a consolidar isso. Né? E aí você consolida a matéria pela tua linguagem, pela forma como você entende a partir daquilo que a gente passa. sim. Essa é uma coisa Sim. importante. As aulas foram importantes para você, Bruno? Foram. Assim, porque assim, além de você estar em contato com o professor, claro, isso ajuda muito, você vai trocando experiências, ideias, você vai tirando suas dúvidas, você vai ajudando a construir esse repertório, né, esse raciocínio. No seu caso de economia, outras matérias é igual. Então, as aulas você tem que fazer. Isso, principalmente para quem está começando, cara, não tem como você fazer isso estudando sozinho. Não tem. Você precisa da ajuda de um professor, seja... E aí, enfim, aí vai da preferência de cada um. Você vai fazer, enfim, turmas pequenas. Acho que agora tem turmas pequenas, né? Enfim, o cara que não é mais presencial, mas enfim, você vê, é o vício da era antiga aqui, né? Aí depende muito. Mas assim, claro, você precisa ter, porque, cara, você precisa ter um professor, assim, basicamente para duas coisas, para te passar, para te dar aula, te dar matéria, te introduzir ao tema, e um professor para corrigir os seus exercícios. Sejam eles testes, sejam eles as questões escritas. Porque, enfim, principalmente a questão, assim, para exercício. Porque aí quando você tem que escrever, ou quando você achou que uma assertiva estava certa, enfim, mas estava errada, você tem que argumentar, olha, eu entendi isso, mas aí é experiência com o professor, não tem jeito. Tá? Então não dá para fazer isso sozinho, creio. E uma das coisas que a gente sempre fala, Bruno, né, nessas conversas e tudo, que eu acho que é fundamental, é a questão do investimento. Né? Normalmente é um investimento muito alto, né? Você passar numa prova dessas. Falando de investimento financeiro, né? Assim, é um investimento que ele é representativo, ok? E normalmente as pessoas se enganam muito com isso, porque as pessoas acham que é um investimento representativo que você vai fazer de uma vez só, né? Em um ano vai gastar 40 mil reais, certo? 50 mil reais. E não é isso, né? Assim, você pode até chegar a gastar essa quantia, né? É possível que você gaste isso até mais, né? Agora, você vai fazer isso num prazo de 4, 5 anos. Você vai fazer isso de uma forma organizada. Por isso que a gente volta naquilo que é profissional. Né? Sim. Como é que foi isso? Ótimo. Então, assim, quando eu comecei a estudar, enfim, você não tinha muita opção. Enfim, em 2009, digamos assim, aqui em São Paulo, o mercado para o concurso do Rio Branco era basicamente um monopólio. Enfim, se é que me entende. Então eu lembro que eu fui pegando matéria, não, vou pegar aqui, pega tudo, assim, muito critério. Eu lembro que assim, isso lá quando eu estava começando a estudar, lá por 2009, chegou tinha uns momentos que eu falava assim, cara, não vou dar conta. Mas aí só depois eu parei pra pensar, falei, é claro que eu não ia dar conta. Você já foi, né, querendo abraçar o mundo, já, não, vou fazer tudo, vou pegar tudo, enfim, pegar todos os cursos possíveis, assim, cara, não é assim, tudo bem, você tem que usar todas as matérias, tem, mas assim, você tem que saber dosar, né, não é
só porque você vai pagar um monte de curso que vai cair tudo dentro de você tranquilo e você vai conseguir fazer a prova para passar. Então, até eu me dar conta disso, levou, sei lá, quase um ano. Entendeu? Aí, assim, eu lembro que, assim, digamos, 2010 foi, acho que foi, eu digo assim, são 10 anos, né, contando 2009, 2019, mas, assim, o primeiro ano para valer como ciência estudar mesmo, assim, né, vamos pegar aqui a mão na massa, desde o começo, foi 2010. E assim, foi nesse ano que eu percebi, eu falei assim, cara, você tem que, primeiro de tudo, você tem que ter as aulas, claro, mas assim, você tem que ter o seu tempo para você estudar, para você fazer, como naquela época eu não fazia tão bem, mas depois eu fui melhorando, para você fazer, digamos, os seus resumos daquilo que você leu, algo objetivo, claro, mas assim, você tem que sentar a bunda mesmo, falando bem em português bem claro. E se você ficar pegando um monte de curso, assim, vou gastar aqui, vou gastar lá, sei lá o que e tal, você não vai conseguir fazer nenhum. Então você tem que saber dosar muito bem onde você vai gastar, o que você vai priorizar primeiro. Entendeu? Porque, por exemplo, como eu sou formado em Direito, o Direito eu deixei um pouco de lado. Eu falei, não, por exemplo, Economia eu não tinha tido só, sei lá, um ano de Economia na faculdade, enfim, mas eu não tinha muita, enfim, muita vivência com isso, né? Então, foi só nesse ano que eu percebi que não, peraí, assim, também não vou ficar pegando curso aqui, curso lá, tá, aqui, sei lá o quê. Não, vamos fazer algo mais organizado para você ter aula com qualidade, para você montar o seu caderno com qualidade e você chegar depois de aula, enfim, você pegar o seu tempo mais livre, que você não tem aula, para você sentar e estudar e consolidar as coisas. É isso. É engraçado, né? Eu falei aqui do valor, né, do CACD, aí escreveram aqui, o CACD é um tipo de faculdade, então, né, sobre o ponto de vista do valor. Então, não é um tipo de faculdade. Na verdade, o CACD é um tipo de uma abertura de um negócio. O Bruno gastou dinheiro para abrir um negócio que vai render para ele 17 mil reais até o fim da vida, é isso, Bruno? 19 agora. 19 mil reais até o fim da vida, né? Porque ele vai carregar isso como aposentadoria do governo, ok? Em outras palavras, quer dizer, é um investimento que se faz para abrir um negócio. A pergunta que eu faço, né, para quem está assistindo aí, quer dizer, algo para vocês pensarem, qual é a empresa que você hoje abre no Brasil com um capital menor, talvez, do que 50 mil reais ou 100 mil reais, que te renda 20 mil reais por mês até o fim da vida? E tem uma outra coisa, né? A empresa, normalmente, você tem que cuidar muito bem dela. O risco hoje de se ter uma empresa no Brasil, e ela dá certo, é talvez muito parecido com o risco de se fazer o CACD. Então, assim, o CACD, ele não é caro porque ele é uma faculdade. Ele, aliás, não é mesmo. São cursos preparatórios que nem diploma te dão, nem certificado te dão muitas vezes. Né? Então, os cursinhos, eles não são comparados a faculdades, eles são comparados, na verdade, a incubadoras de empresa. Talvez isso seria a melhor forma. Né? O que vocês estão participando, na verdade, de algo chamado startup. Vocês estão participando de uma startup hoje no linguajar moderno. Fazem parte de uma incubadora de uma empresa que vocês estão montando que pode te render 20 mil reais por mês se ela permanecer aberta. Esse é o ponto. E para isso precisa ter um mínimo de investimento. É algo razoável de se pensar. Na temporalidade. De novo, ninguém está falando para você gastar isso no primeiro ano. Se você fizer isso, gastar no primeiro ano, pegar um pacotão fechado, essas coisas que o povo vende, o que vai... E veja, não importa se o pacotão é caro ou barato, tá? Se é pacotão, é pacotão. Veja, você vai pegar um negócio desse e o dinheiro de investimento inicial da empresa vai para o ralo. Então, você tem 4 anos para passar nessa prova. Você não vai passar no primeiro ano. Você tem 4 anos. Então, escolhe direitinho o investimento que você vai fazer. É mais ou menos isso. Assim, a pessoa que está começando agora para estudar para concurso, assim, claro, existem exceções, sempre existirão exceções, ok. Mas, assim, é um planejamento para começar a render, enfim, resultados, de você começar a ficar competitivo,
leva alguns anos aí. Então, tá no primeiro ano, assim, vai com calma, vai fazendo de maneira escalonada, entendeu? Porque, enfim, assim, pegar tudo, assim, não, me dá um monte de livro aqui, vou pegar aqui, vou pegar esse curso aqui, esse curso aqui, esse curso lá, sei lá o que. Cara, não dá, não tem jeito. É um trabalho, assim, como, de novo, assim, é uma carreira que você, assim, a diplomacia assim, é um pouco de, não uma simples profissão, enfim, você tá nisso, sim, para valer, entendeu? Você vai ir para outros países, você vai, digamos assim, afetar não só a vida de você, mas dos seus familiares de uma maneira muito profunda. Então, o investimento com a carreira, ele é sério. Então, e isso eu acho que já se verifica na própria preparação. Então, você tem que, aqui são movimentos, digamos assim, de longo prazo, algo assim muito mais estrutural, não é de imediatista. Então, não é uma carreira imediatista, você tem, né, toda uma escadinha para subir, aprimoramento, ganhar experiência. E o CFD não é diferente. Tem que galgar um certo caminho até você chegar lá e estar pronto. É isso. Perguntaram qual a idade do menino Bruno aqui. E aí, Bruno, olha, então, que coisa. Os cabelos brancos, não sei, eles devem estar perguntando por isso. Eu tenho 35 anos. Recém-completados. É um menino, é um menino, é um menino. Enfim, às vezes, assim, eu fico achando que eu sou velho demais, assim, bate várias coisas. Tipo, pô, 10 anos, cara, né? Para com Mas isso. não, é um menino, né? Cara, tem uma pergunta aqui muito bacana, cara, que é da Thaís Peixoto. Ela está dizendo o seguinte, né? Se vale a pena investir logo no preparo para as discursivas, no início, né? Logo no início, ou contratar, né, mais para frente esses cursos. Como é que é? Desculpa. Peraí, sumiu aqui. Vale a pena investir no preparo para as discursivas já desde o início ou esperar para contratar mais para frente a correção? Talvez no início, antes de já sair querendo escrever questão, é consolidar um pouco o conhecimento, digamos assim. Fazer as leituras básicas, principais, você ter o básico. Entendeu? Para pegar alguma questão de TPS e conseguir se virar. Eu acho que isso seria, digamos assim, a primeira prioridade. Você construir uma base, como um alicerce, como um edifício. Você faz isso primeiro, foca em consolidar as matérias, assim, claro, você não vai conseguir aprender tudo de uma vez só. Mas pelo menos conseguir criar uma base, que você consiga absorver já 65% a 70% já. E aí quando você já consolidar, conseguir pegar questões de TPS, já conseguir responder, saber o que enfim, não ficar muito perdido, aí sim, já num segundo momento, já é bom pensar nas outras fases, claro, porque, assim, não pense que a preparação é tudo, digamos assim, aquela coisa etapista, né? Primeiro o TPS, depois eu vou pensar no resto. Não, você tem que, para estar competitivo, nem digo para passar logo, assim, mas para pelo menos estar em boas chances de arrancar uma boa colocação nas últimas fases do concurso, você já tem que também treinar. Você não pode deixar isso para depois, ou em cima da hora. Opa, passei pro TPS, deixa eu ver como é que são as questões escritas. Não. Não dá tempo. Não dá, não vai, não, não dá agora. Tempo. Ainda mais agora. Aí só um parênteses que eu falando para puxar a cadeira para Catarina, ela não vem porque ela não quer, ela está com vergonha, ela está no... Ô, Kátia, aparece aí. No cantinho dela. Ela está todo testando sua voz, não sei. Então vem para cá, ué. Dá um oi aqui para a câmera, Kátia, vem cá. Dá um oi para a câmera, vem aqui. Não tem, tá de pijama, tudo bem. Droga. Tô com a roupa da... estão ouvindo tudo. Olha lá, aparece Catarina, olha lá, todo mundo tá falando. Lá. E aí eu não consigo escutar porque ele tá de fone. Eu tô de fone. Você vai me escutar, eu tenho que voltar lá pro meu... Depois eu mando a foto no chat. Tá bom, boa.
a figura. Tem um monte de gente lá. Enfim, a luta foi dos dois. Depois que a gente se conheceu, sim, ela participou disso mesmo. Foi uma companheirona mesmo. A gente foi fazer a prova aqui em São Paulo, né? O Iad fez o favor de colocar a prova lá, com todo respeito, na PQP. Eu não tenho outra definição. Eu vou voltar rapidinho, porque eu sei que às vezes ela me acompanhou. Tem gente assistindo a live que não passou no TPS. Eu, por exemplo, fui uma desistente não chegando no TPS. Então, eu, por exemplo, eu já tinha essa noção de que você tinha que se preparar no longo prazo. Quando caiu a ficha, eu já tinha gastado um pouco de dinheiro, por isso que é importante perceber essa preparação mesmo no longo prazo. E aí você, às vezes, queima muito dinheiro por conta disso, cai no, você vai ganhar afobação e acaba se afobando, e isso gera ansiedade. Mas, assim, sobre o TPS, assim, eu, por exemplo, fui uma desistente de não ter conseguido passar. Fiz vários cursos já com essa noção de que tinha que se preparar no longo prazo, já tinha que saber fazer discursiva, se enfrentar com aquele medo de sentar e simular. Às vezes você fica com ansiedade de simular, às vezes o TPS, então, dessa concepção de treinar também, estudar, para além de sentar e ler e absorver, treinar muito. Só que eu não conseguia passar no TPS, já fiquei por meio ponto, 0,25, aquelas sofrências, e teve um ano que me derrubou, que foi igual o Bruno, não passar, e a gente se conheceu depois do TPS bebendo a cerveja com a Luciana, uma amiga que foi do grupo de estudo. Eu já tinha desistido, estava fazendo entrevista de emprego em São Paulo, para ver como a vida é doida. Mas, assim, eu desisti do TPS, eu sou um exemplo porque eu me afobei e depois acabei assumindo outros projetos. E aí a vida me acabou também me dando uma reviravolta ao conhecer o Bruno. Mas eu acho que quem está entrando hoje, ainda não passou no TPS, eu acho que entender que é uma preparação de longo prazo e conseguir equilibrar essa questão do estudo-treino com o conjunto da vida, tentar fazer celeste, ainda que às vezes seja difícil, seja pela conjuntura, desde a política do país até a vida pessoal, enfim, cada um é cada um, às vezes é difícil, mas eu acho que tem que persistir, é o que você falou, aquelas três pilares que você falou lá no início. E a persistência é uma delas. Eu acho que vale a pena, assim, vendo a história do Bruno, por ter estudado e acompanhado um pouco da história do Bruno, que eu conheci depois. Eu conheci ele como uma pessoa que não passou no TPS. Aí depois, quando a gente começou a sair, namorar, se apaixonou muito, e aí tudo deu certo, aí que eu descobri quem era o Bruno intelectualmente, a capacidade dele de passar. Eu falei, cara, você só precisa ajustar algumas questões. E eu vi, assim, um cara que está há 10 anos persistindo, vale a pena. Então, assim, o que eu incentivo até como uma desistente, falando como uma desistente, agora até pensando talvez em voltar para estudar, não sei, enfim, vamos ver o que a vida espera, mas eu acho que vale a pena se planejar e acreditar e estudar, viu, gente? Ano passado, a gente aí, no nosso primeiro ano de casado, a gente era aquele estudando ali, eu estudando no quarto, deixando ele quieto, eu estudando menos do que ele, lendo mais literatura, outras coisas, enfim. Mas é isso, persistam, estudem, que vale a pena e se planejem, inclusive financeiramente. Beijo. Valeu, Kátia. A Kátia é maravilhosa. E foi por isso que no começo da palestra eu falei que a Kátia é uma pessoa que está do lado, né? Sempre ao lado dele. Né? Eu tenho certeza que é um casal que faz junto. Né? Assim, sim. Vai mesmo. Tipo, ela é uma pessoa maravilhosa. E o interessante, né, é que eu acho que essa dupla aí, né, vai ser uma dupla de diplomatas. Eu acho que logo mais chega a Kátia. Muito legal. Obrigado, Kátia. Obrigado demais. Bom, tem uma outra pergunta aqui. E aí, gente, tem mais essa pergunta e eu vou encerrar, porque senão fica também muito tempo, o Bruno está cansado. O que for. Tiver dúvidas aí. Peraí. Deixa eu só ver aqui. Tem uma pergunta do Vinícius que é bem interessante para quem está começando, né? Assim, e está passando aí vai fazer a prova pela primeira vez, segunda vez, né? Ele diz o seguinte: como é que, quando você não passou,
né, no TPS ou na terceira fase, enfim, nas fases avançadas, né? E você teve que recomeçar os estudos, a Natália também pergunta isso, né? Como é que foi para você esse momento da não aprovação até o momento que você começou a estudar de novo, né? E o Vinícius traz o seguinte, pô, e nesse meio tempo, como é que foi ver que os teus amigos estavam seguindo a vida deles? Assim, então, são duas perguntas em uma, né? Não sei se ficou claro. Quer dizer, quando você sim. Né, não consegue passar, o tempo que você leva e o custo que é, né, você voltar a estudar para a próxima prova, sabendo da prova do ano que vem, e ao mesmo tempo como é que você vê, como é que foi para você avaliar os teus amigos passando ali, né? Passando não na prova, mas quer dizer, a vida deles seguindo em outras carreiras e tudo mais. Sim. Então, naquela primeira periodização que eu fiz, enfim, da minha longa década de aprovação, né, rumo à aprovação, foi, no começo, era, digamos, um baquezinho. Claro, normal, você fica... isso foi, digamos, foi 2012. Eu fiquei, tipo, abalado, assim, porque eu tinha em 2011, eu tinha... como eu contei, 2010 foi o primeiro ano que eu comecei a estudar para valer mesmo, desde o começo do ano focado. Em 2011 já tinha dado resultado. Eu passei para as outras fases e fiquei lá entre os... Até hoje, né? Tinha lá os 60 aprovados que ficaram a galera tentando pressionar parlamentar, coisa assim, para ver se conseguia aprovar a tempo uma nova lei para chamar mais gente. Coisa assim. Então eu pensei assim comigo, ano que vem é meu. Não tem que estudar, vamos lá, só repetir a dose eu consigo. Só que aí quando eu não passei no TPS em 2012, aquilo para mim foi um baque. Foi um baque. Como eu já contei, eu estava sem trabalhar. E aí, juntando, acho que outra pessoa que fez a pergunta, vem lá, os seus amigos, cara, eu estava, 2012 para 2013, eu já tinha alguns anos de formado já, vários amigos meus da faculdade, assim, a grande maioria não tinha ido para a área de concurso público, ou seja, estava tudo advogando, e era gente que estava já ganhando bem, seguindo com a vida, e eu estava, sim, vivendo o dinheiro do pai, dinheiro contado, entendeu? Morando na casa dos meus pais. Assim, foi até eu conseguir voltar. Assim, eu tive um período de luto, digamos assim, de 2012 para quando eu rodei no TPS de 2012 para depois me preparar no que seria o TPS de 2013. Então, eu acho sempre bom, assim, não passou, cara, relaxa, tira, sei lá, um mês e pouco. Sim, vive a vida também, sabe? A vida não para por causa disso. De novo, como o Bolzan tinha dito, você é, digamos, um estudante profissional, né? Digamos, existe um grau de profissionalidade. Claro, sendo um grau de profissionalidade, você tem que ter um descanso. Um período para relaxar, para você recompor suas energias, para você viver um pouco, né? Então, enfim, e aí, sei lá, 2012 para 2013, eu basicamente, sei lá, peguei os meus materiais, voltei, enfim, a relê-los, e aí eu comecei, acho que foi nesse período que eu 2012 para 2013, acho que foi nesse período que eu conheci o IDEG, aí comecei a ter aulas com o Bolzan, e aí eu comecei a ver, entendeu, que tinha, com as aulas dele, eu percebi que em economia tinha vários buracos para tapar, que eu não sabia que eu tinha, mas eu tinha, entendeu? Então, e aí eu fui retomando aquela rotina que eu tinha criado, né, de fazer aula, de ler, fichar, ou já ler os fichamentos, tudo, fazer exercícios, já buscar outras aulas, enfim, de uma maneira um pouco mais moderada, né? De novo, não querendo abraçar o mundo. E é isso. E aí chegou, só que, claro, chegou 2013. 2013 foi até um ano um pouco atípico, assim, porque eu lembro que os concursos estavam sendo todos no comecinho do ano, lá por, sei lá, o TPS devia ser no máximo abril, fevereiro, uma coisa assim. Aí chegou 2013, não saiu nada. Aí a galera falando assim, putz, mas será que vai ser o primeiro ano que não vai ter CACD? Começou. Aí chegou em agosto, assim, a ter. E aí eu lembro que nesse meio termo eu já tinha até feito grupos de estudo com alguns colegas que depois até acabaram passando. E aí, de novo, assim, perguntando, vendo os colegas, pô, lembro, assim, num grupo de estudos que eu fiz, os dois passaram em 2013 e eu não.
Os dois passaram pelo TPS, não só esses foram aprovados no concurso. Assim, cara, eu lembro que assim, eu me senti assim, isso aqui. Eu falei, cara, eu tô fazendo algo de errado com a minha vida. Não, sei lá, e aí enfim, você tem que ter um período, digamos, de, sei lá, luto, digamos assim, um descanso, aproveitar, fazer outras coisas, viajar, ou fazer qualquer outra atividade, não importa. Deixa um pouco de lado isso, a cabeça descansar, ou, enfim, o corpo relaxar um pouco, aí você volta. E aí só, digamos, nesses outros anos que eu tive, que eu fiquei, né, fazendo aquela coisa, né, a dobradinha, mestrado e trabalho, como o meu estudo era reativo, assim, eu não tinha muitas essas pausas assim, porque vários desses anos, 2015, 2016, eu tirei as férias que eu tinha direito para poder estudar para provas dissertativas do CSB. Então, cara, eu quase não tive descanso. Foram anos assim muito puxados para mim, porque eu queria, assim, eu tinha desculpa perfeita para falar, não vou nem estudar, vou só fazer as provas e dane. Mas não, eu queria, quando chegava o momento que eu passava pelo TPS, eu falo, cara, eu quero isso aqui, eu quero passar, então deixa o tempinho que eu tiver, a oportunidade mínima que eu tiver para correr atrás, eu vou. Claro, não foi suficiente. Claro, em um mês de férias, você acha que você consegue, mesmo tendo a base que eu já tinha para passar pelo TPS, você acha que em um mês você consegue tirar todo o atraso para chegar competitivo, para abocanhar aquelas vagas dos aprovados? Não. Tá falando? Exato, a gente não pode ser velocista, tem que ser uma maratona. Então, nesses anos aí de 14, 15, 16, 17, tirando 17, 17 foi um pouco atípico, porque quando eu terminei o mestrado, tudo, e aí depois passaram as provas do CSD, eu fui viajar, fui pro Chile, falei, cara, eu preciso viajar, porque eu não aguento mais ficar aqui. Porque eu não tinha férias, basicamente. As férias que eu tinha eram só o recesso de fim de ano e alguns feriados emendados, coisas assim. Então, enfim, eu não tinha, como o estudo era reativo, então eu continuava fazendo minhas leituras por interesse meu, né, porque eu sempre gostei desses sistemas ligados, por isso que eu estou na diplomacia, porque eu sempre gostei dessas coisas. Nunca foi digamos, uma dificuldade para mim, sei lá, pegar um jornal, alguma coisa assim, algum programa no YouTube, alguma coisa assim, ver discussão de economia, por exemplo, ou de história do Brasil, ou de política internacional. Para mim sempre foi um prazer isso. Eu sentia prazer em estudar essas coisas. Então eu não tinha propriamente uma rotina de estudo. Eu só fui voltar a ter mesmo agora em 2019, né? E aí então, quando enfim, eu rodei no TPS 2018 e tal, aí eu deixei aquele um mês, né, digamos, de amor e de alegria, tudo. Depois que passou, falei, tá, sentei, beleza, já descansei, já estou descansado, agora vamos pensar num cronograma, num planejamento de como estudar para ser aprovado ano que vem. E aí, claro, só para complementar, aquela pergunta sobre os amigos, para mim já o fato de eu ter passado no tribunal, que, bem ou mal, me pagava um salário que me permitiu me tornar independente financeiramente dos meus pais, um baita alívio. Que bem ou mal, já meus amigos estavam, claro, nunca ganhei. Tem amigo meu, nossa, que também já é de família rica, mas tem amigo meu que, nossa, ganhou muito dinheiro, né, andando de carrão, viajando o mundo, enfim. Mas eu pelo menos tinha com que me defender. Eu falava, não, tá, eu tenho minha vida aqui, eu consigo pagar minhas contas, pagar meus cursos. E também o mestrado também já me deu enfim, não vou dizer uma válvula de escape, mas pelo menos foi uma outra atividade que é importante, né? Enfim, não foi algo jogado fora. Um diploma que eu ganhei lá na USP não é algo para se jogar fora. Enfim, vai estar sempre no meu currículo. Então isso me deu tranquilidade. Aí eu pensei, não, tá, minha vida é essa. Eu sou, digamos, servidor público federal, mestrando e CACDista, né? Só as três coisas ao mesmo tempo e vou levando as três conforme o limite da minha capacidade. É isso. Então me deu muita tranquilidade e eu consegui tirar aquele peso psicológico que eu colocava em mim mesmo. Tem uma pergunta aqui sobre o processo de revisão, né? Como fazer as revisões. Isso é sempre uma pergunta que aparece também, né? É um processo tenso, não é não, Bruno? Assim, revisão para as provas? Assim, você tem que pegar, de novo, é importante você ter o seu caderno, o seu material, você tem que ir lá direto, porque não vai dar tempo de você ficar lendo. Assim,
preparando para a terceira fase, ou até para o TPS, se você for ler alguma coisa, sei lá, um capítulo de um livro, assim, sei lá, 20 páginas está bom demais. Mais que isso vai perder seu tempo, esquece. Então é assim, pegar também. Outra coisa que me ajudou muito a fazer esse ano, que eu não tinha feito nos outros anos, foi imprimir o edital. Imprimir o edital e falar, o que tem cada matéria aqui? Vamos ver. Isso aqui tá, vamos... sei lá, história do Brasil. Pega, processo de Brasil colônia, depois transmigração da corte, independência. Você vai ticando. Você vai indo nele e fala, olha, o que eu tenho aqui dos meus resumos, do meu caderno, o que eu tenho aqui? Bom, beleza, vamos revendo aqui, vamos revendo. E assim, é isso, não tem como, não pode perder tempo com leitura, você não tem tempo para isso, você não tem energia para ficar lendo texto, sei lá, de 50, 80, 100 páginas, esquece, não vai conseguir, é perda de tempo. Então, é objetividade, é chegar e falar, e o que é, claro, objetividade é uma palavra que eu posso, enfim, qualquer coisa pode ser objetividade. Então, o que é objetividade neste contexto? É você fazer os exercícios dissertativos para a terceira fase, ou para o TPS, resolver questões enfim, questões testes, né, certo e errado, e ir atrás dos seus resumos, do seu caderno. É isso. E só uma observação que eu acho muito importante aqui, que é o seguinte, TPS é bom você dar uma desfocada antes da prova. Um negócio que eu percebi, né, comparativamente com os anos que eu, 2012 e 2013, que eu levava pau, e depois 14, 15, 16, enfim, 19 também, foi que você tem que estudar. Eu fiz, agora para 2019, pré-TPS, eu fiz, enfim, algumas provas, assim, para resolver questões, testes, tudo, mas é bom dar uma desfocada. Se você acha que o TPS é, digamos, tudo que é pegadinha, tudo tem sempre um sentido oculto que você tem que observar aqui, senão você vai ser passado para trás, aí você vai mal no TPS. Então, chega uma hora no TPS que fala assim, cara, deixa de lado, você já estudou o que tinha que estudar, agora é relaxar aqui, entrar com a mente tranquila, descansar bem, entrar na prova, enfim, consciente de que você cumpriu o seu cronograma, você fez a sua parte, você estudou. Porque, cara, é muita coisa que pode cair. É muita coisa. E, às vezes, se você está muito pilhado, eu tenho que estudar isso, revisar isso. Isso, no meu caso, pelo menos. Pode ser que tenha outras pessoas que isso seja o adequado a fazer. Para mim, não foi. Para mim, quanto mais já, sei lá, desfocado, relaxado para entrar no TPS, melhor. Agora, nas outras fases é o inverso. Terceira fase, cara, o estudo termina quando você senta na prova, quer dizer, lá na cadeira, e te entrega uma prova. Até, assim, os momentos, já vi várias pessoas contando que, assim, deixa eu dar uma revisadinha aqui nos 5 minutos, 10 minutos finais, antes de começar a prova. Às vezes o cara dá sorte de cair aquilo que ele tá vendo. Então... Não dá tempo, cara. Não dá tempo. Então, assim, então, eu diria assim, o TPS, sei lá, uma semana antes, 2 semanas antes, descansa, fica tranquilo, já fez sua parte, não há muito o que fazer em 2 semanas para um TPS. Agora, para uma terceira fase, cara, é assim, você só vai descansar quando acabarem todas as provas. Não. Uma das coisas que as pessoas não percebem no TPS, por incrível que pareça, é que as assertivas do TPS, elas podem estar certas e erradas. Né? Assim, muitas vezes o cara vai só procurando erro, e tudo fica errado. Parece uma bobagem, mas não é isso. Isso é muito sutil na prova do TPS. Se você não estiver relaxado na hora de fazer a prova, ou, né, desfocado, como você colocou, eu acho que é uma palavra muito legal, vou usar em aula, se me permitir. Se você não tiver realmente, né, esse desfoque, você acaba julgando em demasia. Aí vira aquela história, você está caçando pelo em ovo. É isso mesmo. Né? A última coisa que a pior coisa que você pode fazer num TPS é você querer, sei lá, julgar o examinador. Não faça isso, não briga com a prova, O TPS sempre vai ter uma assertiva ou outra que vai ser polêmica, que pode ser até, enfim, ter alguma
algum conteúdo incorreto, mas podem considerar, enfim. Mas assim, no geral, cara, não briga na prova. Você não está lá para julgar a prova, você está lá para passar. Então, né, então, assim, aceitar a linguagem como está lá feito e saber que, sei lá, pode ter uma assertiva ou outra que é pegadinha, mas no geral não vão fazer pegadinha a prova inteira, não vão. É objetivo mesmo. Então... Doutor, eu te agradeço demais, muito mesmo a você, agradeço a Kátia demais também. Aliás, Catarina, é o seguinte, aparece de novo, Catarina. Vem aqui. Eu não bastidores total, mas eu tenho meu aparato. Deixa eu te fazer um convite. Computadorzinho. Deixa eu te fazer um convite. Posso te fazer um convite? Você está me ouvindo ou não está? É porque eu não consigo escutar. Tá, peraí, deixa eu... Então, ligar pode aqui. isso aí. Eu falei para ele que estava super tecnológico. Oi, tá me ouvindo agora? Vai ficar mais eco, mas dá para ouvir. Não tem problema nenhum. Eu queria te fazer um convite para fazer uma conversa com CACDistas. Eu queria que você participasse. Então, ao invés de ser uma conversa com aprovados, tá? Já estou deixando aqui registrado. O IDEG vai promover uma semana de conversa com CACDistas, certo? Para a gente falar sobre, falar com as pessoas que estudaram, estão estudando, vão voltar a estudar, enfim. Ok? A gente vai Não, conversar. topo. Topo porque, assim, até porque você me conhece lá dos grupos, quando eu era um pouco mais, assim, participava um pouquinho mais, eu passo meus materiais, o povo já vai gostar disso, ajudo nisso, mas eu, inclusive, sempre falo, o importante é você construir o seu caderno. Eu tenho, assim, o tempo que eu estudei, eu sou a louquinha dos dados, bem capricorniano nesse aspecto, pego dados, sei que estudo isso e acabo às vezes, inclusive, um dos meus erros, eu acho, foi me absorver demais também, muito pelo método, como funcionar, como ser aprovado assim, assado, até cair a ficha de que era uma coisa mais de longo prazo, que você tinha que planejar, escolher, fazer escolhas que fossem adequadas para você, para o seu perfil também. É importante que o CACDista entenda isso. Então, são tantos aspectos, é tão complexo que eu acho que vale a pena essas trocas, então eu topo e a gente combina um dia. Acho que vai ser bacana. Então, nós vamos fazer. Vai ter uma semana de conversas com os CACDistas. Quero trazer uma galera que tem conhecimento da prova e tudo para compartilhar sobre tudo que deve estar. O que eu percebo, assim, o que eu percebi até porque eu fiz amigos para a vida, né? Encontrei o Bruno, acabou que, assim, uma grande amiga da vida, a Lu, maravilhosa, também tá aí na luta ainda, e você vê que tem muita gente boa, que tem muita experiência, tem muita coisa para trocar, tem muita gente nova chegando que também tem muito a oferecer. Essa questão que o Bruno fala, por exemplo, do TPS ser aleatório, se eu percebesse isso talvez no momento que eu estivesse mais motivado, eu não tivesse desistido. Então, outras pessoas escutarem isso talvez seja importante, porque você vê hoje na turma do Bruno, entre os aprovados, eu fico orgulhosa, infelizmente a única mulher dentro da ampla concorrência, a gente tem também cotas mais mulheres, ainda bem, também outras vagas, mas assim, vão ter mais mulheres, mas uma mulher que é super jovem, o Bruno estava me falando, nossa, ela e um amigo estavam estudando, a gente, milhões de amigos em comuns, aí eu vi lá, super jovem. Então, assim, você vê, para ela, em pouco tempo, ela passou provavelmente menos tempo. Ela teve o contexto dela, mas no final das contas a gente vê que tem muitas coisas convergentes. Algumas pessoas conseguem furar a fila, que a gente brinca, mas tem muita coisa que essa troca sendo possível, muita gente consegue se organizar e vai passar no seu tempo, mas é o que eu sempre digo, só não passa quem desiste. Quem não está lá. E essa conversa que a gente está tendo hoje aqui, eu não tive quando eu comecei a estudar. Não tive esse apoio, digamos, pedagógico, né, de fazer uma análise de como estudar, como começar. Não tive nada disso. Basicamente, faz o curso. Até você aprender como é que é me levou um tempo, assim. Então, para quem está começando agora, aqui, isso é maravilhoso. Espero que contribua mesmo, sim. Não, e contribuiu. Eu não tenho a menor dúvida, né, que contribuiu. Eu estou vendo aqui o que a galera está falando e tal. Nossa, eu acho que foi uma conversa excepcional.
né, Eu excepcional. acho que vale a pena, assim, a gente ver diferentes contextos e essas trocas são importantes. Só para finalizar, porque eu sei que tá todo mundo também já há um tempão. Mas é legal porque a gente vê, foge um pouco também dos estereótipos. Ou daquela pessoa que demorou também um tantão, ou a gente vai vendo os equilíbrios nisso. Porque são muito, a vida é muito, para todo mundo, é muito complexa, muito dinâmica. Então, cada um tem ali um contexto, mas você vê que tem essa linha, mas quer queira, quer não, assim, é possível passar, mas não tem uma fórmula mágica. Essa troca, é o contexto de cada um, é entender, ser bem dialético mesmo, é entender a sua realidade e tirar uma política de estudo para essa sua realidade. Nenhum método pode ser estático frente a uma prova dinâmica como a do CACD. Que vai às vezes mudar, que vai mudar a banca. Então você tem que estar o sólido, o que é sólido e o que é estrutural tem que estar sólido. O resto você tem que estar preparado porque é dinâmico. Que viagem. O CACD é dinâmico. Não existe uma estrutura de preparação que seja estática. A gente pode daquele negócio, faço tantos cursos e não sei o que, vou passar no TPS. Não vai. Não é assim que funciona. Eu sei, assim, porque eu me identificava um pouco com esse perfil, porque pelos cursos que eu fazia, por tudo, e outros amigos que eram muito bons e demoravam para passar no TPS. Já tinha gente que tinha uma super facilidade de passar no TPS, amigos que eu fiz grupo de estudo e falavam, Catarina, me ajuda aqui, vamos fazer uma troca. Eu te ajudo a passar no TPS, você me ajuda aqui a gente organizar a discursiva. Eu fazia grupo de estudo, óbvio, sempre fazendo aula, eu acho que é importante, não tem jeito, gente. Não é à toa que mentor eu trabalho com gestão educacional atualmente. Da onde vem a palavra liberdade de cátedra, que a cátedra era uma área da igreja, né? Então, tinha só que a igreja ali enorme, a parte da cátedra ali, então falava assim, tinha que dar uma certa liberdade para conseguir fluir todo aquele ensinamento. Enfim, muitas coisas doidas, mas eu acho que persistência. Persistência. Isso aí. Gente, agradeço demais a colaboração. Obrigado mesmo, Bruno. Obrigado, Kátia. Valeu, muito obrigado. Valeu. Beijo. Valeu demais. Bruno, valeu pela história, cara. Sensacional. Assim, nossa, muito obrigado. Agregou demais. Foi fantástico. Muito obrigado. Assim, foi um prazer você ter feito parte disso, né, cara? Foi muito gratificante para mim. Eu vi o IDEG lá naquela salinha lá. Foi legal. Esse tecnológico todo, foi muito legal mesmo, cara. Você é um excelente professor. Muito obrigado. Você foi um excelente aluno, vai ser um diplomata excepcional, não tenho dúvida disso. Tomado. Bom, gente, todo mundo que assistiu, eu agradeço de coração. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Porque assim, eu me diverti muito, foi muito legal. Agradeço demais, né? Agradeço demais a atenção. Esse vídeo está gravado, essa conversa está gravada. Se vocês tiverem amigos e amigas que queiram assistir, é só entrar lá no nosso site, vai estar lá essa conversa, beleza? Amanhã tem mais uma conversa com o Bruno Rolim. Quem vai tocar vai ser o Thiago Miranda. E na sexta-feira tem a Bruna, né? Aliás, Bruno e Bruna, certo? Nessa semana aí. E quem vai fazer a mediação é o Felipe Estre. Perfeito? Gente, muitíssimo obrigado pela atenção. Forte abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, gente. Bruno, valeu. Um abraço. Tchau, gente. Muito obrigado aí pelas palavras. Até a próxima. Até a próxima.